Olá, eu me chamo Andressa e hoje o nosso grupo irá falar sobre o artigo científico chamado Engenharia in situ de hemoglobina intracelular para implantes de células de biocombustível de alto desempenho. O principal objetivo deste artigo é utilizar glóbulos vermelhos nanoprojetados, da sigla do inglês NERBC, como catalisador catódico de célula de biocombustível enzimático, também da sigla do inglês EBFC, para servir como fonte de nanopotência para dispositivos biomédicos implantáveis. A célula de biocombustível enzimáticas foi o que atraiu a atenção dos pesquisadores como uma nanopotência e poderia servir como fonte de energia para dispositivos biomédicos implantáveis, como, por exemplo, marca-passo, sensores autoalimentados, implantes biosensores para monitorar os parâmetros fisiológicos. Mas o que seria de tão inovador na EBF6, já que existem esses dispositivos como o marca-passo, entre outros? Bom, como todos sabem, o marca-passo e esses outros dispositivos têm uma data de validade no corpo humano, fazendo essas pessoas se submeterem a uma nova cirurgia a cada 8 ou 10 anos. E a ideia é que essas EBF6 proporcionem que essa fonte de energia seja gerada a partir do próprio corpo, sem a necessidade de uma outra cirurgia invasiva. Enfim, continuando. Existem dois tipos de células biocombustíveis enzimáticas. São elas a EBF6-MET, também da sigla do inglês, transferência mediada por elétrons, que elas são dependentes de mediadores redox para transportar elétrons entre os locais ativos biocatalíticos e superfície do eletrodo. E as EBF6-DET. Elas são de transferência direta dos elétrons e elas permitem a transferência de elétrons dos locais ativos da enzima diretamente para o eletrodo. Nos dois casos, o cátodo requer um catalisador de redução de oxigênio, como a lacase, que é uma enzima muito promissora no ramo biotecnológico, que é produzida por algumas bactérias e insetos, só que sua maioria é produzida por fungos, ou óxido de bilirrubina, o que facilita a redução do oxigênio. Mas o que limita a aplicação das EBF6? Bom, elas possuem baixo desempenho catalítico e baixa adesão à superfície do eletrodo. Mesmo passando por várias nanomodificações e tentativas de aplicação das células biocombustíveis enzimáticas, os pesquisadores têm enfrentado grandes desafios, como evitar a deformação e inativação das enzimas e prevenir a nanotoxicidade e dar estabilidade à célula. E por ser realizado testes in vitro, não se sabe quais reações do uso de nanomateriais sintéticos pode se comportar no corpo humano. Pode ocorrer uma imigração inesperada e acúmulo. Entretanto, os NERB6 mantêm as biopropriedades originais da célula natural, empregando glóbulos vermelhos como matéria-prima e hemoglobina ultra pequena, permitindo o transporte direto de elétrons, eliminando a necessidade de um mediador de transferência de elétrons e sua excelente seletividade mostrou inatividade catalítica para a oxidação de glicose, permitindo o desenvolvimento de células de biocombustíveis enzimáticas livres de separadores potenciais. Bom, meu nome é Laís e eu vou falar um pouco a respeito da estrutura da célula sanguínea e da síntese da nanopartícula in situ. Os glóbulos vermelhos, também visto no artigo como RBC, ou eritrócitos, eles constituem quase 50% do volume do sangue por conta de uma proteína globular que é encontrada no seu interior. E por conta disso, ele é o principal responsável pelo transporte de oxigênio para todo o corpo, devido a essa proteína que é chamada de hemoglobina. No caso, a hemoglobina, ela realiza essa função nos eritrócitos. Quando uma molécula de oxigênio se liga ao ferro, as outras 4 moléculas do oxigênio restantes se ligam à hemoglobina. Quando esta chega no tecido, essa combinação é revertida e o oxigênio é liberado para as células. E devido a essa função, os NERBs, eles são muito usados para sistemas eletrônicos, biosensores e até bioeletrocatalisadores. Com base nessa informação, o intuito desse artigo é demonstrar a construção de células vermelhas do sangue nanoprojetadas, que são chamadas de NERBs, que no caso são
as células vermelhas que produziram uma nanopartícula dentro de si mesma. E eles fizeram isso, né, usando uma ligação intracelular de células exógenas, né, o Ca2+, e o PO4,3-, para gerar partículas pequenas de até 3 nanômetros de hidroxiapatita. O aumento da NERB-Cis contém nanopontos RAP integrados que exibem forte integração com a hemoglobina que está presente nos eritrócitos devido à sua natureza. Além disso, a morfologia geral e as propriedades biológicas dos RBCs naturais, incluindo a permeabilidade da membrana, a longevidade, estão bem preservadas. Baseado em resultados experimentais, cálculos teóricos, os NERB-Cis têm a maior capacidade de absorção de oxigênio e melhor desempenho que os glóbulos vermelhos naturais. Quando empregado como um catalisador catódico dos BF6, este trabalho demonstra vantagens claras, incluindo aumento da densidade de corrente, longa vida útil, alta seletividade e excelente biocompatibilidade. A síntese no local de NERB-Cis consiste em 2 processos simples. Falando resumidamente, né? O cálcio 2+, ele é adicionado a uma solução de RB6 e a mistura é agitada suavemente durante 1h30 a 4 graus Celsius. Isso é importante para permitir que o cálcio 2+, né, ele possa atravessar a membrana celular e atingir efetivamente o interior das hemácias, né, que é onde está localizada a hemoglobina, e se combinar com essa proteína no seu interior. Posteriormente, essa solução ela é centrifugada, precipitada ela é centrifugada e esse precipitado é lavado novamente, né? Em segundo lugar, a solução tampão de fosfato com pH igual a 9 é adicionada ao sistema acima e incubado por 2 horas a 4 graus Celsius, durante o qual o PO4, 3- e o OH- passam através da membrana da célula RBC e entram nas células, levando à geração dos NERB-Cis. Eu queria acrescentar que, quando o texto fala a respeito da estrutura cristalina das nanopartículas de hidroxiapatita, ele cita que essa nanopartícula ela se organiza numa estrutura hexagonal. Por estrutura hexagonal, a gente vai entender uma hexagonal compacta, que é essa estrutura que vocês estão vendo agora. Nessa estrutura, você pode perceber que a nanopartícula ela acaba sendo dividida em 3 planos, né? 2 planos chamados de plano A e um plano chamado de plano B, né? Então aqui você tem essas duas formas de representar a estrutura hexagonal compacta, e na figura que tem esse plano em amarelo, a gente tem destacado o plano 002, que é um plano muito importante nessa nanopartícula, onde se encontra o radical oxila, que vai se ligar, que vai interagir propriamente com a hemoglobina, que é o que nós vamos ver mais para o final, vai ser bem importante essa parte. Essa é uma outra forma de mostrar, de representar a hidroxiapatita dentro dessa estrutura hexagonal compacta. Nós temos aqui, de forma vertical, a representação com os átomos de oxigênio, carbono, fósforo e hidrogênio. Fora isso, em posição horizontal, ali embaixo, nós temos a mesma nanopartícula, porém representada de acordo com o artigo, né? E de acordo com o artigo ainda, essa imagem de cima, que tem um átomo de ferro no centro, é uma imagem que representa a própria hemoglobina, e o átomo com seu átomo de ferro no centro. Nesse slide, a gente pode ver o gráfico à esquerda, um gráfico que foi concebido de acordo com a técnica do espectro infravermelho da transformada de Fourier. Então, eles chamam no artigo de FT e R. E aqui nós podemos ver a representação da ligação dos íons de cálcio com as aminas da hemoglobina.
Isso foi feito no meio do processo de criação da nanopartícula. Então, primeiro, as hemoglobinas foram colocadas numa solução de cálcio e antes de continuar o processo, elas foram analisadas, tanto as hemoglobinas quanto as NERBCs, que são as hemoglobinas que são as hemácias com a nanopartícula. Então, o que a gente pode perceber é exatamente a ligação da amina das hemoglobinas dentro dessas hemácias. Então, o que a gente pode perceber aqui é, em primeiro lugar, a amina 1, ela mudou da posição de 1.638 centímetros a menos 1 para 1.646 centímetros a menos 1. E a amida 2, ela mudou de 1.523 centímetros a menos 1 para 1.537 centímetros a menos 1, isso com a adição dos íons de cálcio. Essa reação está indicando uma interação forte entre os íons de cálcio e a hemoglobina. E essa interação é a interação que coloca a fundação, né, para a formação das nanopartículas. A última banda, que é essa representada por essa linha em azul, ela mostra as bandas vibracionais em 567, 604 e 1031 a 1120 centímetros a menos 1. De acordo com os autores, essas bandas vibracionais, elas representam a ligação assimétrica entre o oxigênio e o fósforo. E essa ligação entre o oxigênio e o fósforo, como são elementos que estão presentes na hidroxiapatita, eles representam que existe a presença de hidroxiapatita nessas hemácias, né? Particularmente isso vem da análise das NERBCs, né? Não das hemácias puras, né? Que as hemácias puras elas estão representadas apenas nas duas primeiras bandas, né? E já esse gráfico que está à esquerda é um gráfico que mostra a análise termogravimétrica. E essa análise foi feita tanto com as hemácias nativas, antes de qualquer reação, e as NERBCs. De acordo com essa análise ela foi realizada em pressão atmosférica. A variação de temperatura foi entre 20 até 750 graus Celsius e o objetivo era determinar a quantidade, né, o conteúdo de hidroxiapatita dentro das NERBCs. A maior perda de massa, tanto das NERBCs quanto das hemácias nativas, foi observada entre 220 a 550 graus centígrados, por causa da combustão das hemácias, né? Depois de 550 graus centígrados, as hemácias queimaram e o que restou foi um conteúdo intracelular de nanodots de hidroxiapatita, mais ou menos 5% do peso original, do peso original dessa amostra, né? Então essa análise termogravimétrica, ela confirma que os nanodots eles realmente foram gerados e eles estavam dentro das hemoglobinas. A gente pode perceber aqui na figura 1A, são duas imagens, né, um A e um B, são duas imagens de microscopia eletrônica de varredura. Essas duas imagens, elas falam a respeito da morfologia, tanto das hemácias nativas quanto as hemácias nanoprojetadas, né, que são as NERBCs no caso. O que aparece aqui é que você não percebe nenhuma mudança na morfologia, você praticamente não percebe nenhuma mudança nem estrutural, nem morfológica a respeito dessas nanopartículas, a respeito dessas hemácias, tanto as naturais, tanto as nativas, quanto as que foram nanoprojetadas. A figura 1C é uma figura que mostra uma análise de difração de raio-x. E essa análise indica que as nanopartículas, as nanopartículas foram avaliadas, né, separadas das hemácias nanoprojetadas, através dessa análise de raio-x se percebeu que elas formam cristais com uma conformação, com uma estrutura hexagonal,
certo? Isso é o que a gente pode representar aqui. E esse ponto, que é o ponto 002, que aparece nessa difração de raio-x, representa um dos planos, né, um dos planos da nanopartícula, que está representado dentro dessa estrutura hexagonal. A figura 1D e a figura 1E são duas figuras que mostram uma análise de microscopia eletrônica de transmissão. Na figura 1D, o que a gente pode perceber é que os nanodots de hidroxiapatita eles são policristalinos. Isso que essa imagem revela para a gente. Enquanto que na figura 1E, a gente pode perceber o espaçamento dentro da estrutura dos nanodots. Esses nanodots eles têm um tamanho de mais ou menos 3,1 nanômetro até 0,1 nanômetro, menos um pouco de 1 nanômetro. Né? E a gente pode ver esse tamanho ele é representado na figura 1F. Tá, que é a figura que mostra a dispersão das nanopartículas de acordo com o tamanho dessas nanopartículas, né? Então, elas têm em torno de, tem até um pouco mais de 3 nanômetros, mas como é um cristal em uma estrutura hexagonal, esse cristal ele vai ter algumas brechas, né, entre uma determinada parte da estrutura e outra, né? Quando eu mostrei o slide representando a estrutura hexagonal, a gente pode perceber que ela é feita, a gente percebeu uma estrutura feita em 3 camadas. Então, a separação entre cada uma dessas camadas, de acordo com a figura 1E, ela pode variar aí entre 0,342 nanômetros e 0,339 nanômetros. A gente percebe que é menos do que meio nanômetro, né? Bem menos do que meio nanômetro, a distância entre uma camada e outra dentro da mesma nanopartícula. Então é isso que a gente consegue perceber na figura 1E. Então a gente pode perceber que são nanopartículas tão pequenas que são difíceis de conseguir reproduzir, de conseguir criar uma nanopartícula tão pequena usando outros métodos químicos ou outros métodos de fabricação. Geralmente as nanopartículas a gente tem uma certa dificuldade de produzir essas nanopartículas num tamanho que seja tão pequeno. Né? E esses resultados eles indicam que essas nanopartículas de hidroxiapatita elas são produzidas dentro das células, mas elas também têm uma biocompatibilidade excelente. Na figura 2, que mostra a microscopia confocal de varredura laser das NERBCs, né, marcados com cloridato de tetraicina, dá para ver a formação dos nanopontos de RAP no interior das hemácias, né, por meio da coloração intracelular de nanopontos de RAP com cloridato de tetraciclina. O cloridrato de tetraciclina ele pode se acoplar com Ca2+, e ele gera uma cor verde fluorescente sobre a luz UV, de 360 a 370 nanômetros, agindo assim como uma sonda de fluorescência para esses nanopontos de RAP. Conforme mostra nas figuras, né, ele demonstra as imagens de A a I, está sendo demonstrada as imagens do plano focal do eixo Z, né, das NEBCs. Eles mostram que as cores verde fluorescentes seguem um padrão confocal na direção Z. Diferentes planos, né, focados no eixo Z e excitados por feixe de laser. Essa tendência indica que os nanopontos RAP eles são sintetizados dentro dos NERBCs. Como controle, não há sinal de fluorescência em RBCs nativo, manifestando a ausência de nanopontos RAP em RBCs nativos. Na figura dá até para notar que está bem escuro, não dá para se ver absolutamente nada. E esses resultados indicam que os NERBCs eles são de fato construídos com sucesso, né? Na figura 2J, que é a última figura, o mapeamento 2D do sinal de fluorescência das NERBCs selecionados confirma ainda que os nanopontos de RAP sintetizado estão sim dentro dos NERBCs. Bem, nesse resultado, eles olharam para propriedades de fragilidade osmótica, que consiste em analisar a resistência dos glóbulos vermelhos quando expostos a concentrações decrescentes de soluções salinas, hemólise, que é a ruptura e extravasamento do conteúdo celular dos glóbulos vermelhos,
e o equilíbrio de oxigênio. Mas antes disso, eles observaram imagens ópticas e que foram adicionadas só no material suplementar dos RBCs nativos e dos NERBCs. E nessas imagens, elas mostraram que a morfologia em macroescala dos NERBCs é exatamente a mesma que a dos RBCs nativos, e nenhuma agregação foi observada. Além disso, os NERBCs eles apresentaram uma cor ligeiramente mais escura devido à presença de nanodots RAP. Bem, após essa análise morfológica, eles foram, enfim, para os testes. E aí foi realizado o teste de fragilidade osmótica para ver o quão íntegro estava em comparação uma com a outra. Então, na figura a curva de fragilidade osmótica de NERB6 é quase idêntica à dos RB6 nativos, indicando que os dois tipos de célula compartilham perfis de ruptura semelhantes. Quando a hemólise, que é muito importante de se evitar, porque a perda da proteção da membrana celular faz com que a hemoglobina se dissocie rapidamente em dímeros alfa-beta, resultando em uma toxicidade renal. Eles foram incubar os NERB6 em um soro autólogo para detectar a presença justamente da hemólise. E como mostrado na figura B, tanto os RBCs nativos, que estão na linha azul, quanto os NERB6, que estão na linha vermelha, não exibem hemólise clara em soro autólogo fresco, demonstrando que não houve nenhum efeito prejudicial, ao menos aparente, do processo de síntese nas proteínas das membranas, após, né, a formação in situ de células intracelulares com os nanodots. Desse modo, eles viram que a síntese in situ é leve o suficiente para evitar danos e causar alteração perceptível em comparação com o teste dos RBCs originais, o que sugere que os RBCs criados eles têm uma excelente biocompatibilidade. Já em relação ao efeito de nanodots na capacidade de absorção de oxigênio nas NERB6, eles olharam as curvas de equilíbrio de oxigênio e que foram obtidas usando um analisador EMOX. Com a análise, ela está representada aqui na figura C e uma figura também do material suplementar. Eles analisaram ambos e quando viram as comparações, perceberam que, comparado com os RBCs nativos, houve um óbvio desvio à esquerda quando observado para os NERB6, indicando que a afinidade de oxigênio da hemoglobina dos NERB6 é muito maior do que a dos RBCs nativos. Esse fenômeno ele pode ser induzido pelo efeito Bohr, que determina que conforme o pH aumenta, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio aumenta também, fazendo com que a curva se desloque para a esquerda. Ou seja, o oxigênio, a hemoglobina vai ter uma afinidade muito maior com o oxigênio à medida que aquele meio se torne cada vez mais básico. Nesse próximo slide, nós vamos ver uma análise eletroquímica, alguns testes eletroquímicos. Esses testes eles acabaram demonstrando que as hemácias nanoprojetadas elas possuem uma capacidade, uma atividade de transferência direta de elétrons e tem uma habilidade também referente à reação de oxirredução. Elas têm uma atividade eletrocatalítica também dentro dessa reação. Na figura 4A, a gente pode perceber um par bem definido de picos redox, né? Que são aquelas reações onde acontece uma oxidação e uma redução praticamente simultaneamente, né? E essa figura ela foi reproduzida a partir de uma análise que foi feita com uma solução tampão, uma solução PBS,
onde continha 4% de células hemácias nanoprojetadas. E estava saturado também com nitrogênio, esse tampão. Então, esse par, né, ele está bem do lado direito da figura 4A, e entre 0,62 e 0,7 volts, né, onde ocorre essa reação. Né. O que a gente pode perceber é que essa corrente elétrica, né, que está representada nesse gráfico, ela pode ser explicada pela redução do par entre o ferro 2 e o ferro 3 na hemoglobina, dentro da molécula de hemoglobina. E o potencial elétrico dessa redução do ferro 2 e do ferro 3, numa hemácia nativa, ele é estimado em 0,66 volts. Né? Então a gente percebe que, que dentro de uma hemácia nanoprojetada, a gente percebe que, que esse potencial ele é um potencial um pouco mais amplo, né? Ele abrange um range de voltagem um pouco maior, né? Entre 0,62 e 0,7 volts. Então, o que a gente pode perceber é que, dessa forma, a gente consegue perceber que a hemácia nanoprojetada ela tem uma atividade de transferência direta de elétron que é maior do que a atividade de uma hemácia nativa. O que a gente consegue ver na figura 4b é uma medição de voltametria cíclica. E essa medição ela foi feita também numa solução tampão, só que dessa vez ela estava saturada de oxigênio e continha 4% de cada tipo de célula. Então, em uma solução tinha as hemácias nanoprojetadas e na outra as hemácias nativas. O que a gente consegue perceber é que todas as duas, né, tanto uma quanto outra, elas tiveram uma resposta eletroquímica de redução por conta da abundância de oxigênio dentro da solução tampão. Então, comparando a hemácia nanoprojetada com a hemácia nativa, o pico de redução de corrente nas nanoprojetadas foi um pico que aumentou por volta de 40%, de 1,92 mA por centímetro a menos 2 para 2,67 mA por centímetro a menos 2. Na figura 4C, o que a gente consegue perceber dessa análise é o potencial de início de reação das hemácias nanoprojetadas e das hemácias nativas. As hemácias nanoprojetadas, o potencial de início de ação ocorre a 0,47 volts e nas hemácias nativas a 0,45 volts. E de acordo com os autores, esses dados eles mostram que as hemácias nanoprojetadas elas possuem uma habilidade eletrocatalítica alta dentro da redução do oxigênio. A figura 4D ela mostra curvas do potencial elétrico de acordo com o tempo. O potencial das células das hemácias nanoprojetadas, ele alcançou um máximo de 0,53 volts e continuou subindo até mais ou menos até depois de 84 horas depois do início da reação. Em comparação, as hemácias nativas, elas alcançaram um máximo de 0,42 volts e depois de 84 horas de reação, esse potencial elétrico ele acabou diminuiu pouco, mas diminuiu. E esses dados eles indicam que as hemácias elas possuem uma estabilidade eletroquímica, né? Só que a estabilidade eletroquímica das hemácias nanoprojetadas é bem melhor do que a das hemácias nativas. O que a figura 4E ela mostra são essas hemácias, tanto as nanoprojetadas quanto as nativas, elas foram colocadas em uma solução tampão, só que saturadas com glicose. E de acordo com essa análise, o que a gente pode perceber é que as hemácias nanoprojetadas, elas
elas catalisam a reação de oxirredução de forma seletiva, porque essa análise ela não mostrou nenhum efeito da glicose, né, dentro dessa solução tampão interagindo com a hemácia nanoprojetada. Na figura 4F foi realizada uma análise um pouco diferente. O objetivo dos autores com essa análise foi realizar um teste de bateria biológica. E eles utilizaram tanto as hemácias nativas quanto as hemácias nanoprojetadas e reagindo com um biocatodo. Esse biocatodo ele tinha uma base de oxigênio com carbono. Isso está mostrado no diagrama que eu vou mostrar no próximo slide. E então foi feita a medição do potencial elétrico. O anodo ele foi feito de glicose, né? E o que acontece, e a concentração de glicose que foi usada foi igual à concentração de glicose que é normal de se encontrar no sangue humano, né? Para ter um valor mais próximo daquilo que poderia ocorrer na corrente sanguínea de uma pessoa. Então o que a gente pode ver na figura F é que a voltagem que as hemácias nanoprojetadas alcançou foi uma voltagem de 0,636 volts e a densidade máxima de eletricidade adquirida pelas hemácias nanoprojetadas foi de 21,11 microvolts por centímetro a menos 2. E isso é mais alto. E isso foi um resultado mais alto do que aquele que foi encontrado nas hemácias nativas. Nesse slide nós vemos apenas a representação da bateria biológica que o artigo se referiu para formar o gráfico da figura 4F. Então nós temos ampliado, nós temos a imagem da hemoglobina e da hemácia, né, no caso, e em verde nós temos a hemoglobina representada como uma estrutura espiralada e com a nanopartícula de hidroxiapatita. O que a gente consegue perceber também, essa figura azul, tem um lado azul claro e um lado azul escuro, representa o catodo e o e mostra a interação das hemácias nanoprojetadas com o oxigênio. Então, você consegue perceber que ela reage mais com o oxigênio do que necessariamente com a glicose, e gerando potencial elétrico. O que a gente consegue ver nesse slide é apenas uma tabela de comparação das hemácias nanoprojetadas com outras células biocombustíveis. E o que a gente consegue perceber é que, de longe, as hemácias nanoprojetadas elas têm uma capacidade eletrocatalítica bem maior. Então ela tem, de acordo com essa tabela, a referência dessa tabela é esse próprio trabalho, e ele mostra que o pico de corrente é de 1,96 mA por centímetro quadrado e o potencial de início é 0,87 volts. Enquanto que a gente tem aí outras células biocombustíveis como a GCE, que tem 0,3 de pico de corrente. A lacase, tem pelo menos 2 lacases aqui também, que é bem pequeno. Fora as hemácias nanoprojetadas, só essa penúltima célula biocombustível é que possui um potencial maior, né? Um pico de corrente de 5,1 mA por centímetro ao quadrado e um potencial de início de 0,25 volts. E além só que diferente dessas outras células biocombustíveis, claro, não lemos nenhum detalhamento dessas células biocombustíveis, mas o que é bem interessante a respeito das hemácias nanoprojetadas é a sua biocompatibilidade. Os autores desse artigo também fizeram um outro experimento, onde eles seguiram os mesmos passos de produção dos nanopontos de hidroxiapatita, só que sem o radical hidroxila, sem o OH no final da reação. E aí o que eles tiveram foi hemácias com nanopartículas de CaHPO4. Então só está faltando o radical oxila para ser uma hidroxiapatita.
E o que eles perceberam é que, apesar de demonstrar um potencial elétrico, uma atividade eletrocatalítica interessante, essa atividade ela não é muito diferente da atividade de uma hemácia nativa. Então, a diferença é muito pequena para você considerar a utilização de uma nanopartícula sem esse radical H. Nesse caso também se conclui uma outra coisa, né? Se deduz outra coisa, se deduz que a atividade eletrocatalítica que a gente viu até agora, ela acontece por causa da presença do radical H. Para finalizar essa análise, os autores eles fizeram alguns cálculos da teoria de densidade funcional e utilizando o plano 002 da superfície, né, do modelo de superfície das nanopartículas de hidroxiapatita. E essa foi a superfície mais estável, né, que foi observada pela difração de raio-x e também pela microscopia eletrônica. O que a gente consegue ver nessa imagem é a distância da hidroxiapatita para o átomo de ferro na hemoglobina. Então o que a gente percebe é que o potencial elétrico ele vai modificando, né, ele vai mudando de acordo com a proximidade. O que a gente consegue observar nessa imagem é que quando a hidroxiapatita estava a uma distância de 3,35 angstrom da molécula do átomo de ferro na hemoglobina, você não observava potencial elétrico nenhum. A 2,78 angstroms você via um potencial elétrico de 0,07 eletronvolts. A 2,52 angstroms aumentava para 0,51 eletronvolts e a 1,46 angstroms você via um potencial elétrico negativo de 0,33 eletronvolts. De acordo com os autores, esse último potencial elétrico ela indica a transferência de elétrons do grupamento OH do centro da hidroxiapatita para a face lateral da hemoglobina. E essa transferência ela é favorecida, de acordo com os autores, é favorecida termodinamicamente. O que esse resultado mostra para a gente é que acontece uma interação forte entre o átomo de ferro na hemoglobina e o oxigênio que é absorvido no grupamento oxila. Essa interação forte que acontece entre o ferro e a hidroxila, ela acaba enfraquecendo a ligação entre oxigênio e oxigênio. E isso acaba resultando, né, no processo de redução. E os autores eles terminaram esse artigo fazendo um resumo, né, de todo o procedimento que eles seguiram. Terminaram também reforçando, né, essa característica de que a proximidade do grupamento oxila da hidroxiapatita interage com o átomo de ferro e beneficia o processo de redução, e que isso é o que explica a atividade eletrocatalítica desses nanopontos de hidroxiapatita. Não foi demonstrado nenhuma forma não foi dada nenhuma luz a respeito de como utilizar esse estudo para poder desenvolver um mecanismo, para desenvolver um aparelho, nem nada parecido com isso. Porém, acredita-se que eles podem muito bem desenvolver, né, esse tipo de pensamento depois. O objetivo do estudo mesmo foi, acredito que foi mais fazer uma caracterização dessa atividade eletrocatalítica dos nanopontos de hidroxiapatita e mostrar que ele é biocompatível.